Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos iniciar o estudo do JavaScript, que ele é uma mão na roda, digamos assim, do que a gente tem de HTML e CSS hoje. Até o momento nós vimos apenas a parte de HTML, formulários, CSS em questão de customização, estilos, e nós vamos começar a ver um pouco mais de validação e agora realmente voltada à programação. Então, só observar o nome da disciplina de vocês, né? Internet e Programação Web. O JavaScript ele está inteiramente ligado à programação. Diferente do HTML, que é uma linguagem de marcação, ela é muito mais de lógica, de estilização, disposição de campos, layout em si. O JavaScript não, ele já é questão de programação mesmo. Então, a gente vai começar a ver alguns comandos, algumas palavras. Volto a frisar, não é para ficar decorando comando, e sim a questão de utilização. Esse é o mais importante. Então, vocês não precisam se preocupar nesse momento com a questão de nomenclaturas, de nome de comando, nome de campos, assim por diante. Então, é apenas para tentar entender o que faz a diferença de ter ou não um JavaScript. Vocês vão ver que a possibilidade nossa de customização, de validação, da mensagem, ela é bem maior com o JavaScript. Tá? Vou utilizar aqui no exemplo este formulário, que é o que a gente já tem, a gente já fez, fiz algumas alterações, pequenas alterações para a gente fazer aqui os nossos testes, né? Inicialmente, eu fiz aqui a validação do campo nome e do campo e-mail. Tá? Nesses dois campos aqui, ao fazer o clique do enviar, que é o botão submit, ele vai fazer uma validação para nós. A validação é um pouquinho diferente para cada um, só para vocês verem as possibilidades, né? E depois, para quem quiser fazer uma alteração para o campo idade, para o campo telefone, campo senha, mensagem, para os demais campos, né, dá para fazer também. Essa validação, ela está basicamente neste código aqui. Então, tem a tag script, o type daí text JavaScript, esse por padrão sempre vai ter. Está tanto no nome aqui, quanto no e-mail. Então, após o P do label e do campo, ele está com a validação do JavaScript. Tem essas, digamos assim, comandos, palavras reservadas, que é por padrão. Né? Ele tem um document carry selector, form input, ou seja, esse daqui no formulário ao fazer a inserção de dados, e depois ele vai fazer uma validação. Né? Essa é a validação aqui. Lembram que por padrão ele já existiria. Depois a gente tira o campo aqui, tira o script para a gente ver o que ele teria. Porque, por exemplo, aqui a gente fez um required. Required quer dizer do campo obrigatório. Então, por padrão, ele tem uma mensagem já no HTML5. E agora com o JavaScript a gente vai tirar essa mensagem e colocar uma mensagem nossa. Qual que é o evento, né, que ele chama um comando aqui, quando ele retira alguma coisa ou vai mostrar alguma coisa, ele também chama de evento. O evento nada mais é do que uma ação do usuário. Conforme o event.prevent default, ele vai tirar o padrão do browser. Ou seja, aquela mensagem que a gente teria naturalmente quando coloca o required, ele vai tirar. E depois ele vai fazer uma validação, que é uma validação, como o próprio nome diz aqui, de campo. Então, se ele é uma validação aqui, que ele seja... Esse exclamação significa não, tá? Ou seja, se ele não é válido, aí ele vai dar uma mensagem para nós. Esse daqui, o alerta, é um comando. E já para o e-mail, eu fiz um pouquinho diferente. Ele existe praticamente o mesmo código aqui, porém ele está verificando o campo do e-mail, né? E está fazendo a validação,
mas a forma de mensagem vai ser diferente. Reparem que aqui eu tenho um alert e aqui eu tenho set custom validação, né? Tudo em inglês, set custom valid. E aqui eu vou dar a mensagem do e-mail inválido, tá? Tanto aqui tem uma mensagem um pouquinho diferente, aliás, um comando um pouquinho diferente de remover a mensagem, né? E aqui ele tem para retirar o comportamento padrão do browser. Vou mostrar aqui como é que está no HTML. Então, ó, inicialmente, se eu apertar o botão enviar, a gente sabe que o botão nome é obrigatório, né? Então, como ele é um nome obrigatório, aqui ele retirou aquela validação que existiria por padrão do campo nome e colocou essa mensagem aqui, alerta, tá? Então, o campo nome é obrigatório. Onde é que está essa mensagem? Ele está aqui no alert. Tá? Vamos colocar aqui, faz um pouquinho. O campo nome é obrigatório. 3 exclamações. Então, aqui eu salvei. Vou dar apenas um F5 aqui no navegador para atualizar a página. Vou enviar novamente. Então, ó, o campo nome é obrigatório. Ele já trocou a minha mensagem aqui. A gente poderia fazer dessa maneira aqui para todos os campos. Reparem que, vou preencher aqui o nome. Reparem agora o campo de e-mail, como é que foi feito. Ó, e-mail inválido. Então, em vez de aparecer aquele alerta, aquela mensagem aqui no meio, ele apareceu apenas a mensagem aqui no próprio campo, e-mail inválido. Onde é que está essa mensagem? Também está no código, a partir dessa mensagem aqui, ó. E-mail inválido. Vou só dar um espaço aqui, colocar uma exclamação, trocar a mensagem. Informe um e-mail. Também salvei o código. F5 para atualizar a página. Ó, informe um e-mail válido. Então aqui, se eu informar um e-mail válido, aí ele vai passar para as próximas validações, né? Aqui ele já passou da validação que eu coloquei para o script, né? Então para o nome e para o e-mail também. Aqui ele já começa a validar as demais informações. Lembro que no formulário eu tinha colocado, por exemplo, tem que informar um tamanho aqui de pizza. Onde é que está isso? Ele está aqui, quando a gente coloca as opções, né? E uma delas tem que ser obrigatória, que é o required. Então, nesse momento, ele já passou das validações dos campos que a gente colocou aqui no JavaScript, tá? E, a partir de então, ele validaria apenas o nosso, digamos assim, o nosso HTML5. Tá? Como eu comentei, essas primeiras validações vai ser inicialmente para esses campos aqui. Na próxima aula eu vou colocar validações um pouquinho mais elaboradas, passando para chamar um arquivo separado. Então, não vou deixar de fazer a minha validação aqui para fazer validação num arquivo como se fosse na CSS, né? Mas ele vai ser um JavaScript. Vou passar para vocês esse código, caso vocês queiram fazer alguma alteração, fazer algumas brincadeiras com as validações, se fiquem à vontade, tá? Só recapitulando. Esses comandos aqui vocês não precisam decorar. Você sempre passado alguma... Oi? Você pode dar um zoom, por favor? Porque ainda não chegou em casa. Eu estou assistindo no celular. Eu não vi bem. Agora eu não consigo, Jean, porque eu estou gravando. Depois você vê a gravação, beleza? Tá bom, beleza. Beleza. Nesse momento aqui, aí vocês podem fazer outras validações para cada campo aqui. Então, só para questão de treinar mesmo. E os campos, comandos, como eu comentei, vocês não precisam ficar decorando. Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai sabendo os principais que existem.
Então, se é um alert, se é uma validação de mensagem, assim por diante, né? Posteriormente, é possível a gente fazer uma consulta lá no W3School que eu passei para vocês, com todos os comandos de JavaScript, né? Se falar assim para vocês, professor, tem como disponibilizar todos os comandos? Eu não acho válido, é muito trabalho fazer uma apostila, por exemplo, com todos os comandos, sendo que a gente tem um material de consulta na web mais completo. E, claro, se a gente precisar fazer um resumo dos principais que a gente está utilizando, aí sim, vale a pena. Né? Mas se eu falar para vocês, vou fazer todos os comandos de JavaScript, isso é praticamente inviável pela quantidade de comandos que a gente tem, a possibilidade que nós temos de fazer. Tá?